Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e nesse vídeo nós vamos falar sobre as funções exponenciais. Só que, para a gente entender bem o conteúdo, vamos fazer uma revisão sobre potenciação e radiciação. Vem cá, vamos começar. Bom, então olha só, começando primeiro com a potência, tá, de expoente natural. Então, nós temos aqui dados o número real A e o número natural N, com N maior ou igual a 2, chama-se potência de base A e expoente N, o número A elevado a N, que é o produto de N fatores iguais a A. O que isso quer dizer, pessoal? Então, observe aqui, ó, eu tenho A elevado a N, tá? Significa que esse A repete N vezes. Então, se a gente fosse orientar por isso daqui, olha só, A elevado a N, tá? O que quer dizer? Esse A nós chamamos de base, e esse N aqui em cima nós chamamos de expoente. Tudo bem? E nós sabemos que o expoente tem uma função sobre a base. Qual que é a função dele? Indicar a quantidade de vezes que a base vai multiplicar por ela mesma. Então, A elevado a N vai ser A vezes A vezes A vezes A. Ou seja, esse A ele vai repetir o quê? N vezes, ou seja, N fatores. Beleza? Bom, então, se a gente for seguir aqui, ó, temos aqui alguns exemplos que nós vamos resolver para entender melhor sobre essa potenciação. Lembrando que isso aqui é apenas uma revisão. Pessoal, olha só, 4 elevado ao cubo. O que isso quer dizer? Que esse 4 vai repetir 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. Perfeito? Bom, agora ele repete 3 vezes e vai multiplicar entre essas vezes. 4 vezes 4 eu tenho 16, né? 16 vezes 4 eu tenho 6 vezes 4, 24, vão 2, 4 vezes 1, 4, 2, 6. Eu vou ter 64. Perfeito? Bom, 2 quintos elevado ao quadrado. Agora é uma fração, então 2 quintos repete 2 vezes. Ó. 2 vezes. Como eu tenho multiplicação de fração, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 2 vai dar 4, 5 vezes 5 vai dar 25. Beleza? Bom, olha aqui que interessante. Quando a base é negativa, menos 6 elevado à quarta potência. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Menos 6 vai multiplicar por ele mesmo 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Fazendo o jogo de sinal, eu tenho menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes menos vai dar mais. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vai dar 1.296. 1.296 positivos. Beleza? Agora, menos 6 elevado ao cubo. O menos 6 vai repetir por 3 vezes. Então, eu tenho 1, 2, 3 vezes. Então, menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos. 6 vezes 6 dá 36, 36 vezes 6 vai dar 216. Pessoal, eu chamo a atenção a vocês para esses dois casos aqui. Ó. O que vocês puderam observar? A base negativa e base negativa. O que vocês puderam observar? Quando a base é negativa e o expoente é par, a resposta sempre será um número quê? Positivo. Perfeito? Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado sempre será um número negativo. Por que é bom você aprender essa propriedadezinha? Para evitar que você se perca nos cálculos, menos com menos, mais com menos e assim por diante. Tá? Então você já sabe o quê? Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado seu será um número positivo. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado seu será um número negativo. Perfeito? Bom, então olha aqui, ó, 3 elevado a 1. O 3 repete uma única vez. Perfeito? E 1.321 elevado a 0 vai ser igual a 1. Porque nós sabemos que, por definição, todo número elevado a expoente 1 é igual a ele mesmo. E todo e qualquer número elevado a expoente 0, o resultado será igual a 1. Perfeito? Bem tranquilo, né?
Dando sequência, nós vamos relembrar algumas propriedades que já foram estudadas, tá? Bom, nessa propriedade fala o seguinte: se A e B são números reais, M e N são naturais, então vale as seguintes propriedades. Então, se esse A aqui, ó, tá? E esse B que tem aqui são números reais, M e N são números naturais, então vale as seguintes propriedades. Bom, o que eu tenho que observar? Se você olhar aqui tem um A e aqui tem um A, significa que essas duas bases são o quê? Elas são iguais, tudo bem? Então, quando as bases são iguais, a gente repete a base. Percebe que entre elas eu tenho um sinal de quê? De multiplicação. Então, quando as bases são iguais à multiplicação, eu conservo a base e vou somar os expoentes. M mais N. Beleza? Bom, a segunda propriedade diz o seguinte: se você tem aqui, ó, base A e base A denominadores iguais na divisão, tá? Qual que é a propriedade que se aplica? Conserva a base e se você está dividindo as duas, você vai subtrair os expoentes, tudo bem? Isso na divisão. Essa propriedadezinha aqui, ó, o que quer dizer? Você está multiplicando A e B elevado a N. Isso também se resolve se eu pegar esse mesmo A e elevar a esse expoente, que é o N, vezes pegar esse mesmo B e elevar a esse expoente, que é o N. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, é como se eu tivesse isso daqui, ó, 2 vezes 3 elevado ao cubo, por exemplo. Tá? Bom, você poderia resolver do jeito normal. 2 vezes 3, 6. 6 elevado ao cubo. Percebe que o cálculo ficaria um pouco maior? Como que eu poderia resolver então? Pego esse 2, elevo ao cubo, vezes, pego esse 3 aqui e elevo ao cubo. Tá? Nós sabemos que 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo vai dar 27. Agora basta você fazer o quê? A multiplicação de 8 vezes 27. Que vai dar justamente 216. Beleza? Bom, aqui eu tenho A, que divide para B com B diferente de zero, elevado a N. Essa propriedade quer dizer o quê? Que o meu A, que está no numerador, também vai elevar a N, e que o meu B, que está no denominador, também será elevado ao mesmo expoente. Perfeito? Com números é a mesma coisa que eu fosse ter isso daqui, ó, 1 meio elevado ao cubo. O que isso quer dizer? Que esse 1 está elevado ao cubo, tá? E que esse 2 também está elevado ao cubo. Então, 1 ao cubo vai dar 1, 2 ao cubo vai dar 8. Beleza? Bem tranquilo, né? E aqui eu tenho o quê? Uma potência de uma potência. Então, eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Então, vai ter M vezes N. Com números é como se eu tivesse 2 ao quadrado elevado ao cubo, tá? Eu vou repetir a base, que é 2, e multiplicar 2 vezes 3 vai dar 6. Beleza? Essas são as propriedades que nós temos para a potenciação. Bom, tem aqui um exemplo no qual a gente vai resolver. Supondo que A vezes B com B diferente de zero simplifica a expressão. Pessoal, as propriedades elas servem para simplificar as expressões e torná-las mais fáceis de ser resolvidas. Tá? Então, olha esse exemplo aqui, pessoal. O que eu vou fazer? Simplesmente aplicar as propriedades. Ó. A ao quadrado e B ao cubo elevado à quinta. O que quer dizer isso daqui? É a mesma coisa que eu vou fazer isso aqui. Ó. A ao quadrado está elevado a essa quinta potência, vezes esse B ao cubo, tá? Ele também está o quê? Elevado à quinta potência, perfeito? Dividido por, aqui ó, já posso aplicar a propriedade, né? A potência de uma potência, 2 vezes 3 eu tenho 6, vezes B elevado à sétima potência. Agora a gente aplica a propriedadezinha da potência de potência, vai ficar A, 2 vezes 5 vai dar 10, vezes B, né? 3 vezes 5 vai dar 15, sobre, repete aqui, ó, A elevado à sexta, vezes B elevado à sétima potência. Aqui, pessoal, o que você pode perceber? Ó, se você for separar isso daqui, tá?
eles têm o quê? Mesma base na divisão. Então, vou conservar a base e subtrair os expoentes. 10 menos 6 vezes quem? Aqui a mesma coisa, ó. B elevado a 15, né? Bases iguais nessa divisão aqui. 15 menos 7. Consequentemente, eu vou ter o seguinte. A elevado 10 menos 6 vai dar 4, vezes B elevado 15 menos 7 vai dar 8. Consequentemente, aqui, ó, essa é a minha expressão, tá? De uma forma simplificada, tudo bem? Então, bem tranquilo, não é? Bom, dando sequência, agora nós vamos entender um pouco sobre as potências de expoente inteiro negativo. Agora, o meu expoente, lembra, a parte de cima da minha potência, ele vai ser um número negativo. Então, dados o número real A, não nulo, e o número N natural, chama-se potência de base A e expoente menos N, o número A elevado a menos N, que é o inverso de A elevado a N. É como se eu fosse fazer isso aqui, ó. O que isso quer dizer? Bom, se eu pego aqui, ó, 2 elevado a menos 3, tudo bem? Bom, o que isso quer dizer? Quando o seu expoente é negativo, a única coisa que ele quer é que você inverta a base. Então, vai ficar 1 sobre, né? Porque aqui embaixo, quando não tem ninguém, é o número 1. 2. Esse expoente que era negativo, agora que ele está aqui embaixo, ele fica positivo. Vai ficar 1 sobre 2 elevado ao cubo vai dar 8. Correto? Ó, vamos fazer uma demonstraçãozinha bem simples aqui. Vamos brincar um pouco com essas potências para a gente entender alguns casos. Vamos supor isso aqui, ó. 2 elevado ao cubo vai dar 8. Perfeito? 2 elevado ao quadrado vai dar 4. O que você percebe? Que de 8 para 4 aqui, olha só, eu fiz o quê? Dividir por quem? Por 2. Nota que esse 2 é quem? A minha base. Tá? Então, consequentemente, 2 elevado a 1 vai ser, olha só, vou pegar esse 4 agora e vou dividir por 2 novamente, que vai dar 2. Por isso que 2 elevado a 1 é o mesmo que 2. Agora, eu vou pegar aqui, ó, elevado a 0. Percebe? Vou pegar esse 2 agora e vou continuar dividindo pela base, que é 2. 2 que divide por 2 vai dar 1. Por isso que todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Agora, olha que interessante. 2 elevado a, bom, 0, eu vou fazer a menos 1. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse 1 e vou dividir pelo meu expoente, que é 2. Não é isso? Minha base que é 2. 1 que divide para 2. Perfeito? Agora, olha só, se eu for continuar. 2 elevado a menos 2. Vou pegar esse meio aqui e vou dividir para 2. Meio que divide para 2 vai dar 1/4. E assim segue de uma forma infinita. Por isso que sempre quando o expoente ele for um número negativo, pessoal, o resultado vai ser que você vai inverter a base, tá? E esse expoente que é negativo vira positivo. Vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Ó, 3 elevado a menos 2. Expoente negativo, eu coloco um aqui embaixo e inverto. Um vai para cima e o 3 vem para baixo. E esse 2 que era negativo, ele fica positivo. Vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado, 9. Beleza? Bem tranquilo, né? Ó, 2 elevado a menos 4. Então, coloco o número 1 aqui embaixo e ficar como 1 sobre 2. E esse menos 4 aqui vai ficar o quê? Mais 4. Vai ficar 1 sobre 2 elevado à quarta potência. Vai dar 16. Ó, menos 0,4 elevado a menos 2. Pessoal, como que eu vou resolver isso daqui? Primeira coisa, deixa eu resolver ela aqui em cima, fica melhor. Bom, vamos resolver ela aqui em cima, aqui, ó. Tá? Vou passar o sinal aqui, vai ficar o seguinte. Esse 0,4 aqui, ó, tá? É a mesma coisa que eu fazer 4 sobre 10. Perfeito? Simplificando isso aqui por 2, eu vou ter 2/5. Compreende? Então, o que vai acontecer, pessoal? Isso daqui ele vai ficar da seguinte forma. Olha só. Olha só. Então, o que vai acontecer? No lugar desse 0,4 vai ficar o quê? 2/5, tudo bem? Elevado a
menos 2. Perfeito? Agora, observe o seguinte. O que eu vou fazer agora? Isso daqui vai ficar o seguinte, eu vou ter que inverter isso aqui. Vai ficar 1 sobre quem? Sobre 2/5. Percebe? Só que quando eu faço isso daqui, vou apagar aqui para abrir espaço. Bom, isso quer dizer o quê? Que eu tenho um número inteiro que divide uma fração. Vai ficar 1 vezes quem? O inverso da de baixo. O 5 vai para cima, o 2 vem para baixo. Perfeito? Lembrando que, né, isso daqui é positivo. Tá? Então, consequentemente, pessoal, como que vai ficar isso daqui? Olha só, da seguinte forma. 1 vezes singular... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos resolver logo o que está aqui. Então, vai ficar 1 sobre, tá? 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. Consequentemente, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso a segunda, que é quem? 25 sobre 4. Multiplicando isso vai dar 25 sobre 4. Então, o que você percebe? Preciso fazer tudo isso daqui? Não, porque bastar você fazer o quê? Você inverter isso daqui, ó. Vamos fazer aqui? Bom, se é negativo, você inverte. O 5 vai para cima, o 2 vem para baixo. Como está entre parênteses o 2 que é negativo, ele fica positivo. Então, 5 ao quadrado vai dar 25, 2 ao quadrado vai dar 4. Percebe? Ó, a mesma coisa que eu tenho aqui nessa de baixo. Bom, agora aqui, pessoal, vou ter isso daqui, ó. Vou aplicar essa propriedadezinha, ó, bases iguais na multiplicação, não é? Conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar o quê? 3 menos 3. Então, 2 elevado a 0 vai ser igual a 1. Perfeito, bem tranquilo. Aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. O numerador é 7, o denominador é 7. Então, são iguais. Então, conserva a base e subtrai o expoente. 3 menos 5. Consequentemente, que vai dar 7 elevado a 3 menos 5 vai dar menos 2. Percebe? Agora o meu expoente ficou o quê? Ficou negativo. Então, coloco 1 aqui e faço a inversão. 1 vai para cima, o 7 vem para baixo, o 2 que é negativo fica positivo. Vai ficar 1 sobre 7 ao quadrado vai dar 49. Tá? Então, são exemplos bem fáceis, bem tranquilos. Eu só queria voltar aqui, pessoal, e só fazer algumas observações. Vou até colocar aqui, ó, tá? Que eu não falei, mas eu preciso falar. Cuidado com isso daqui, ó. Menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado. Tá? Por que é diferente? Porque aqui, como o 2 está fora do parênteses, tudo que está aqui está elevado ao quadrado. Então, o resultado disso vai ser o quê? Vai ser 4. Perfeito? Agora, observe aqui. Menos 2 ao quadrado, como não tem parênteses, somente o 2 que está elevado ao quadrado. Então, como que você teria que resolver aqui? Ó? Colocaria o sinal de menos, tá? E pegaria esse 2 e levaria ao quadrado, que daria 4. Percebe por que são duas coisas o quê? Completamente diferentes? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de peguinha que pode ser que aconteça no seu exercício. Bom, perfeito. Agora que nós revisamos, tá, a nossa potenciação, nós vamos falar um pouco da raiz enésima aritmética. Tá? Bom, essa raiz enésima tem essa definição que fala, dados o número real não negativo A, tá? E o número natural n com n maior ou igual a 1, chama-se raiz enésima aritmética de A, o número real não negativo. Tá? B, tal que B elevado a n seja igual a 4. Então, como se eu tivesse isso daqui, ó, né? Raiz enésima de A vai ser igual a B, somente se esse B for maior ou igual a 0, e esse B elevado a esse expoente n seja igual a esse valor A aqui. Tá? Bom, pessoal, então aqui vai ser bem tranquilo, porque vocês já entendem. Agora, só cuidado aqui, ó. Raiz quadrada de 9
toma cuidado. Muitas pessoas costumam fazer assim, ó, mais ou menos 3. Não, não é mais ou menos 3. Porque pela definição você fala o quê? Olha só, raiz enésima de A, o número real e não negativo. Então, não negativo significa o quê? Que esse resultado aqui é somente um número positivo, tá? Mais ou menos, você só vai encontrar isso quando você estiver resolvendo uma equação, que aí os dois valores podem ser resposta da equação. Mas quando você está extraindo somente a raiz quadrada, tá? Aí a resposta sempre será o quê? Um número negativo. Por que raiz é 3, pessoal? Porque observe o seguinte, aqui, quando você não tem nenhum número, é o número 2. Então, ou seja, 3 elevado ao quadrado, ele tem que ser igual a quem? Ao número que está aqui dentro. Igual a 9. Tá? Essa é a definição que ele explica sobre uma raiz enésima aritmética. Resolvendo alguns exemplos, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 16. Ou seja, eu quero o número, pessoal, que multiplicado por ele mesmo, olha o expoente, 2 vezes de 16. Nós sabemos que é o quê? É 4. Agora, bom, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. Raiz cúbica de 27, tá? Quem é a raiz cúbica de 27? Quem é um número que multiplica por ele mesmo 3 vezes que vai dar o 27? O 3. Por quê? Porque se eu pegar esse 3 aqui e elevar a esse expoente 3, eu vou ter resultado 27. Beleza? Agora olha aqui, ó, 0 elevado à sexta potência vai ser igual a 0. Tá? E outra coisa que é bem interessante é aqui, ó, quando você tem uma raiz enésima de A elevado a N, isso vai ter como resposta o próprio A. Por que isso acontece? Olha só, vamos pensar nessa situação aqui, ó, raiz quadrada, vou pegar aqui, ó, raiz cúbica de 5 ao cubo. Tá? Como que seria isso? Bom, a gente vai ver essa propriedade, mas eu vou falar sobre ela aqui. Vamos transformar isso aqui em fração. Então, vai ficar 5. Quem está na sombra vai lá para o Sol. Quem está lá no Sol vem para a sombra. Então, vai ficar 5 elevado. 3 que divide para 3 vai dar 1. 5 elevado a 1 vai dar 5. Então, você percebe que quando o índice é igual ao expoente, o resultado é quem? É o próprio número que está aqui dentro, o número 5. Tá? Agora, olha só, professor, e se tiver isso daqui, ó, raiz cúbica de menos 5 elevado ao cubo? O resultado será menos 5? Não será menos 5. Por quê, pessoal? Por isso daqui, ó. Quando você tem aqui, tá? Isso vai ser quem? Vai ser a mesma coisa do módulo de menos 5. Você corta o índice com o expoente e o resultado vai ser o módulo de menos 5, que vai dar o próprio número 5. Então, tem que tomar cuidado com essas duas situações. Aqui nós também temos algumas propriedades da radiciação que ela é muito aplicada. Olha aqui, pessoal, A elevado a N, tá? Vezes M. Bom, o que você pode fazer aqui, pessoal? Para simplificar esse radical, você pode fazer isso aqui, ó, né? Esse N você multiplicar por um número P. Consequentemente, esse M aqui dentro você também terá que multiplicar pelo número P. Consequentemente, você pode fazer o processo inverso, que é o processo de simplificação. Ó, propriedade 2. A vezes B elevado a N. Isso é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Tá? Ou seja, eu fragmentei esses dois aqui dentro. Aqui é a mesma coisa, né? Com B diferente de zero. Raiz enésima de A que divide para B. É a mesma coisa que raiz enésima de A que divide por raiz enésima de B. Perfeito? Bom, aqui, ó, quando você tiver dessa forma, o que você pode fazer? Isso é a mesma coisa que você ter essa situação aqui, ó. N A elevado a N, tá? Ó, é a mesma coisa, tudo bem? E aqui você pode transformar isso somente num radical, multiplicando aqui os índices, ó, P vezes N, P vezes N, tudo bem? Então, essas aqui são as propriedades que nós podemos aplicar para a radiciação. Vamos fazer aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, nós vamos simplificar
raiz quadrada de 72 mais 4 raiz quadrada de 8. Como que eu simplifico? Bom, vou pegar esse 72 aqui, ok? E vou fazer uma fatoração dele. 72 eu vou dividir por 2. Vai dar 72 por 2, vai dar 3 vezes 2, 6, para 7, 1 desce o 2, vai dar 36. Beleza. 36 vai dar por 2, vai dar quanto? Vai dar 18, né? Que vai dar por 2, que vai dar 9, que vai dar por 3, que vai dar 3, que vai dar por 3, que vai dar 1. Então, o que é que você observa aqui, pessoal? Olha só, agora, quem que é o índice? É 2, não é? Então, vou agrupar aqui de 2 em 2. Ó. Então, 72 é a mesma coisa que, agrupando de 2 em 2, é 2 ao quadrado, né? Que eu agrupei esse com esse, vezes 2, vezes, ó, esse com esse vai dar 3 ao quadrado, tudo bem? Quando você colocar tudo isso daqui dentro da sua raiz, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Lembra daquela propriedade onde eu coloco todo mundo dentro de uma única raiz? É como se fosse ficar assim, ó, raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. Perfeito? Esse índice é igual a expoente, cancela. O 2 sai da raiz. Aqui não posso cancelar, porque quando não tem ninguém aqui é 2, quando tem ninguém aqui é 1. Perfeito? Aqui o índice é 2, aqui o expoente é 2. Posso cortar o 3, sai da raiz. Quem não saiu da raiz continua. Então, 2 vezes 3 vai dar 6 raiz de 2. Perfeito? Então, aqui, pessoal, olha só o que acontece. Esse 72 eu vou trocar por esse resultado aqui, ó. 6 raiz de 2. Mais, agora, olha só, aqui vai ficar 4 raiz quadrada de... Você concorda que raiz quadrada de 8, se eu decompor o 8, é a mesma coisa que eu ter 2 ao cubo. Concorda? Agora, olha o que eu posso fazer. Vai ficar 6 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de... Eu posso transformar isso daqui assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2, não posso? Porque se eu aplicar a propriedade da potenciação aqui dentro, olha só, bases iguais eu conservo a base, somos expoente, 2 mais 1, 3. Por que eu faço isso? Porque vai ficar assim, ó, 6 raiz quadrada de 2 mais 4. Esse índice com esse expoente eu corto, esse 2 sai da raiz, e esse que eu não cortei continua dentro da raiz. Vai ficar 6 raiz de 2 mais 4 vezes 2, 8 raiz de 2. Agora observa, aqui você tem 6 raiz de 2 mais 8 raiz de 2, não é? Quando o seu radical aqui eles são iguais, você faz o quê? Você pode conservá-lo e somar somente os números da frente, 6 com 8. Vai dar 6 com 6, 12, 14. 14 raiz quadrada de 2. Perfeito? Deixa eu ver se eu tenho mais um slide em branco aqui. Tem não. Vou acrescentar um slide aqui só para a gente resolver essa aqui, tá? Então, só um minutinho. Então, olha só. Deu certo, tá? Então, vamos fazer aqui a minha letra B, tá? Copiar ela aqui novamente. A minha B quer dizer 2 raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência, tá? Bom, como que eu vou simplificar esse tipo de expressão aqui, pessoal? Nós sabemos que tudo aqui dentro do parênteses está elevado à quarta potência. Então, se eu fosse fragmentar, era a mesma coisa aqui, ó, 2 elevado à quarta, que é esse 2 aqui, vezes quem? Raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Tá? Bom, vou deixar aqui para o finalzinho. Vai ficar 2 elevado à quarta vezes. Nós vimos na propriedade que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. Correto? Bom, então agora 2 elevado à quarta vezes. Você concorda que isso daqui vai ser assim, ó. 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Concorda? Então, eu tenho que 2 elevado à quarta vezes, aqui, pessoal, esse índice ele corta com esse, né? Esse expoente ele corta com esse índice, o 2 sai da raiz. Esse expoente também corta com esse índice, o 2 sai da raiz.
Consequentemente, vai ficar 2 elevado à quarta vezes, aqui, turma, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, não é? Então, olha como que eu resolvo. Bases iguais na multiplicação, eu conservo a base e somos expoente. 4 mais 2, 6. Resultado final e simplificado da minha letra B. Ok? Bom, vamos fazer aqui mais 2 exemplos de radiciação, porque são 2 formas que pode acontecer. Ele pede para você racionalizar. O que é racionalizar? Ó, o seu denominador apareceu um número irracional, porque nós sabemos que raiz quadrada de 2 é o que? O número irracional. Racionalizar é você fazer o quê? Você transformar esse denominador aqui, que é irracional, em um número racional, sem alterar quem? O valor de toda a fração. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Bom, esse primeiro caso aqui ó, é bem tranquilo. Basta você multiplicar todo mundo pelo denominador. Olha só, raiz de 2 que divide raiz de 2. Por que eu faço isso? Porque se eu pego raiz de 2 e divido para raiz de 2, que vai dar 1. 1 vezes 4 raiz de 2 vai dar 4 raiz de 2. Então, eu criei um artifício sem alterar o valor da minha fração. Então, resolvendo, eu vou ter o quê? Numerador com numerador e denominador com denominador. 4 raiz de 2 sobre, aqui vai dar o quê? Ó, raiz de 2 ao quadrado. Perfeito? Então, 4 raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, índice corta com expoente, o 2 sai da raiz. 4 eu posso dividir para 2, que vai dar 2 raiz de 2. Está aqui o meu número racionalizado, que é equivalente a essa primeira fração. O segundo, então, pessoal, fazendo a minha letra B, tá, que é uma racionalização diferenciada, o que eu vou fazer? Bom, aqui você observa que eu tenho o denominador um pouco diferente, tudo bem? Então, como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a mesma coisa em cima e embaixo. Ó. Então, no meu denominador vai ter raiz de 3. Se aqui é menos, aqui você vai utilizar o contrário, mais 1. Achou o numerador? Você usa o denominador da mesma forma. Lembrando que o de cima tem que ser igual ao de baixo, porque se você dividir vai dar 1, então você não está alterando a sua fração original. Perfeito? Então, numerador e denominador você multiplica. Então vai ficar o quê? 4 que multiplica raiz de 3 mais 1 sobre... Agora aqui, quando você multiplica isso daqui, pessoal, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 menos 1 que multiplica raiz de 3 mais 1. Perfeito? Nós lembramos aqui lá do produtos notáveis, quando eu tinha isso daqui, ó. Lembra? A ao quadrado menos B ao quadrado é a mesma coisa que A menos B, que multiplica A mais B. Lembra disso? Então, o que vai acontecer? Aqui é como se fosse o seu A e o seu B, aqui é o seu A e aqui é o seu B. São iguais, os sinais são diferentes. Então, para mim não ter que resolver tudo isso passo a passo para não ficar muito grande, eu sei que isso vai ser assim, ó. Vou resolver isso aqui por último. 4 que multiplica raiz de 3 mais 1 dividido por, ó, vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado, porque aqui eu apliquei o produto notável. Então vai ficar 4 que multiplica raiz de 3 mais 1 sobre índice igual a expoente, eu posso cancelar, o 3 sai da raiz, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então vai ficar 4 que multiplica raiz de 3 mais 1, que divide para 3 menos 1 vai dar 2. Esse 4 com esse 2 eu posso dividir. 4 que divide para 2 vai dar 2 raiz de 3 mais 1. Resultado final da minha letra B. Beleza? Bom, bem tranquilo. Agora nós vamos falar, pessoal, da potência quando o expoente é racional. O que é isso? Agora eu vou falar quando, na minha potência, o que está lá em cima é uma fração. Então está aqui a definição, né? Dado o número real positivo A, o número inteiro M, tá? E o número natural N, com N maior que 1. Chama-se potência de base A e expoente M sobre N, a raiz. Então, o que ele quer dizer com isso? Esse formato, ó.
Olha aonde o m está, olha aonde ele vem. Olha aonde o n está e olha para onde ele vem. É aquele famoso ditadozinho que a gente fala, né? Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Bom, vamos ilustrar isso com alguns exemplos. Observa, 5 elevado a meio, né? Então, vou colocar a minha raiz, tá? De 5. Esse 2 está no denominador, vai lá para o índice. E esse 1 que está lá no Sol vem para a sombra. Professor, eu preciso colocar o 2? Não tem necessidade, porque é uma raiz quadrada. E aqui eu não preciso colocar 1, porque eu já estou vendo que o 5 está repetindo uma única vez. Ó, letra B vai ficar raiz de 8. O 3 está na sombra, vai para o Sol. O 1 está no Sol, vem para a sombra. Raiz cúbica de 8 é 2. Beleza? Ó, mesma coisa, raiz de 1. O 5 está na sombra, vai para o Sol. O 7 está no Sol, vem para a sombra. Beleza? Bem tranquilo. Ó, que é a mesma coisa. Coloco a raiz, coloco o 5 aqui dentro. Esse 3 está na sombra, vai para o Sol. Esse 2 está no Sol, vem para a sombra. E isso vai ficar, né? Raiz cúbica de 5 ao quadrado vai dar 25. Agora aqui, pessoal, ó, se você observar, 64 elevado a menos 1/3. Como aqui o expoente é negativo, eu vou ter que escrever ele assim, ó, 1 sobre 64. Esse 1/3 que era negativo vai ficar positivo. Perfeito? Vai ficar 1 sobre, transformando isso em fração, vai ficar raiz, né, de 64. Esse 3 estava na sombra, ele vem para o Sol. 1 está no Sol, vem para a sombra. Então, 1 sobre, raiz cúbica de 64 vai dar o próprio 4. Resultado final é o meu 1/4. Perfeito? Bom, pessoal, quero agradecer a todos pela companhia e até o nosso próximo vídeo, realmente falando da nossa função exponencial. Obrigado. Tchau.